Mateus capítulo 18, versículo 15, irmãos. Hoje eu conversando com os irmãos pela manhã, e a hora que eu dobrei o joelho e pedi mais uma palavra, veio essa palavra, eu falei, Deus sabe que fala, né, irmão? Deus sabe que fala com a gente, Deus sabe que a gente precisa ouvir. Mateus capítulo 18, versículo 15. Aqui o perdão do pecado de um irmão. Aqui é o tema que está aqui. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Em algumas traduções diz, se seu irmão pecar contra ti, você vai e chama a atenção dele, mostrando o erro, onde ele errou, e assim você ganha seu irmão, se ele ouvir. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não te escutar, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro, se aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Amém? Pode se assentar, irmãos? Aperta o cinto, segura na cadeira, que a palavra do Senhor está vindo para a gente hoje, amém? Eu não consigo nem fazer essas coisas às vezes. Irmãos, Jesus, Ele veio para salvar. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. A nossa dívida era impagável aos olhos humanos. A nossa dívida não se pagava com ouro, nem com prata. E como diz em Pedro, nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, ouro e prata. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então Jesus veio e morreu por nós na cruz, para perdoar os nossos pecados, coisa que eu e você não poderíamos pagar. Só que com esse sacrifício de Jesus, e nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que nós estamos mortos em nossos delitos, e só através de Jesus nós temos salvação, temos perdão, também nos traz uma responsabilidade. Qual que é essa responsabilidade? De perdoar os que nos ofendeu, de perdoar o próximo. Isso também nos traz essa responsabilidade. Jesus, na oração do Pai Nosso, Mateus 6, 13, e mais alguns versículos antes também, ele diz, quando a gente fala, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Quem ensinou essa oração? Jesus. E mais para frente, vai dizer, que assim como o Pai perdoou, a gente deve perdoar os homens. Porque se a gente não perdoar, o nosso Pai que está no céu não nos perdoará. Olha como isso é forte, irmãos. Olha como isso é forte. Porque o que está em jogo é a nossa salvação. A falta de perdão ao próximo impede a gente de ser salvo. Por quê? Porque o Pai não vai nos perdoar, porque a gente não está perdoando. Então que eu e você devemos abrir o coração para perdoar, irmão. Seja o que for que causar na gente, que nós devemos abrir o coração para perdoar. Ou seja o que for, que a gente venha abrir o coração para perdoar. Amém? Aí aqui agora, olha, isso aqui também é forte, irmãos, porque a maioria das vezes, o que acontece? Se alguém pecou contra nós, o que nós falamos? É ele que vai ter que vir falar comigo. É ela que vai ter que vir falar comigo. Essa pessoa, e aqui Jesus ensina ao contrário.
Jesus ensina completamente ao contrário. Isso é tão maravilhoso, irmão. Não era isso, mas eu glorifico a Deus. Porque quem pecou? Foi Deus que pecou contra nós ou nós que pecou contra Deus? Deus não peca, né? Foi nós que pecamos contra Ele. E Deus veio até nós através de Cristo Jesus. Então a primeira iniciativa foi de Deus. Mesmo Ele sendo o ofendido, Ele veio atrás do ofensor. Então, irmãos, é a graça de Deus na minha vida, é a graça de Deus na sua vida. Se nós estamos aqui, não foi porque primeiro nós fomos até Deus. Se nós estamos aqui, foi porque Ele nos escolheu primeiro. E Ele nos amou primeiro. Então, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. A palavra repreende aqui, do latim, é repreendere. Significa o quê? Quando a gente repreende a pessoa com o intuito de trazer a pessoa de volta. Repreender é trazer a pessoa de volta. Trazer a pessoa, fazer a pessoa voltar. Seja para o lugar certo, fazer as coisas certas. Eu só pronunciei errado a palavra, mas é nesse sentido. Então, quando a gente vai repreender uma pessoa, a intenção... Ou quando a gente vai mostrar um erro naquilo que a pessoa errou, nas novas traduções, seja, quando o irmão pecar contra ti, você chama a atenção dele e mostra o erro. A intenção aqui não é acusar, não é trazer o irmão de volta. É trazer a pessoa de volta, porque isso foi a vontade de Deus, trazer nós de volta para Ele. E essa é a vontade de Deus, que nós estamos ligados com Ele, estamos em união um com o outro, sempre é trazer de volta, sempre é unir. Então a repreensão é para unir. Se você, algum irmão, pecar contra ti, você chega, conversa. Irmãos, aconteceu isso, irmão. Infelizmente, talvez você não percebeu, mas acabou sendo um erro, um pecado, e acabou me ofendendo. Então chega na pessoa, converse em particular primeiro, não é colocar no Facebook, no Instagram, no YouTube, o irmão falou isso contra mim. Não, não é isso. Ele falou, chega na pessoa primeiro, conversa com a pessoa, aí eu vou te explicar como que você conversa com a pessoa. Quando nós vai lá para Gálatas, capítulo 6, versículo 1, se a irmã Giana puder colocar, porque é bom explicar isso também, porque de repente a gente vai conversar, pode ficar pior ainda. Porque se a gente não saber conversar, a situação fica pior ainda. Se nós não saber que o intuito é trazer o irmão, é ganhar o irmão, é ganhar a irmã, fica pior ainda a situação. Então lá em Gálatas 6, versículo 1, diz assim, irmãos, Gálatas é depois de Coríntios, 2 Coríntios, último capítulo, capítulo 6, versículo 1 diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, que às vezes a pessoa é surpreendida e acaba pecando sem intenção. É surpreendido na ofensa, não é uma pessoa que já fica querendo mesmo praticar o mal, né? Que sois espirituais, encaminhar o tal com espírito de nervosismo, com espírito de acusação, com espírito de raiva, não, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Como assim? Antes da gente repreender uma pessoa, ou querer chegar numa pessoa, achar que nós fomos ofendidos pela pessoa, vamos ver se nós também não ofendemos essa pessoa. Vamos ver também se a gente não está praticando a mesma coisa do que aquela pessoa está praticando. Porque às vezes nós falamos algo e estamos fazendo a mesma coisa. Então, por isso que a gente tem que ir com o espírito de mansidão, para não cair em tentação e acabar caindo no mesmo erro. Então, quando você for repreender o irmão, você se coloca no lugar do irmão. Nós se colocamos no lugar da pessoa e falamos, primeiro olhamos para nós. Lembra que Jesus falou? Quando você for corrigir alguém, ver se não tem 2 traves no seu olho primeiro, aí depois você tirar o cisco do seu irmão. Então não está falando que você não pode corrigir ou jogar, está falando que pode, mas você tem que tirar as traves primeiro. Então, seja, primeiro vamos olhar para nós, peraí, deixa eu ver se não tem alguma coisa aqui que eu preciso mudar, melhorar, talvez eu possa até ter falhado com essa pessoa também, deixa eu ver. Aí depois, analisamos, não, está tudo bem, então vamos conversar com essa pessoa com mansidão.
e com espiritualidade, vós que são espiritual. Conversar com a intenção de trazer a pessoa para Deus de volta, para trazer a pessoa a comunhão com a nossa vida e a comunhão com o Senhor. Então, igreja do Senhor, que você viemos estar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus, e quando a gente for falar com alguém que nos ofendeu, que a gente venha falar com espírito de mansidão, sempre querendo trazer a pessoa para Deus e olhando para nós primeiro, e tomando cuidado para depois não cair em tentação. Ou seja, corrigir vigiando. Mas se não te ouvir, porque às vezes a pessoa não quer ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se a pessoa não ouviu, aqui está falando no âmbito da igreja, do povo de Deus reunido. Então, se o povo não ouviu, se o irmão, quer dizer o irmão, a irmã, seja quem for, não ouviu, pega 2 testemunhas e se sentir, conversa com a pessoa, fala: ó, irmão, lembra, eu cheguei e conversei com você, ou irmão, conversei com você, mas infelizmente você não ouviu, eu tentei, mas agora eu trouxe os irmãos aqui para a gente conversar, vamos tentar resolver, irmão, vamos ficar na paz, vamos ficar tranquilo, mas não leva 2 testemunhas barraqueiras não, leva 2 testemunhas que são fiéis a Deus, que são espiritual, que nem precisa, né, acontecer isso, mas se no caso acontecer, vai com 2... Vai com 2 pessoas espirituais. Para quê? Para que a situação não fique pior ainda. Para que a situação não venha piorar. Então, tem que ser sempre com pessoas espirituais. Que você sabe que vai ter paciência, que vai ter mansidão. Sabe que está no mesmo propósito, que está querendo trazer o irmão, não querendo já com raiva, querendo mandar o irmão embora, não. Então, com espírito de mansidão. Aí, se não escutar as testemunhas, aí leva a igreja. A igreja, irmão, já é toda a igreja reunida. Aí, se não escutar a igreja, vamos lá, versículo 17, diz assim: e se não escutar, seja você com mais 2 ou 3 testemunhas, dize a igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Gentil, pessoa que não conhecia a Deus, que não fazia parte da promessa, não fazia parte do povo de Deus. Publicano eram os pecadores, cobradores de impostos. Então agora a pessoa já não é mais da membresia da igreja, já não faz mais parte da promessa do povo de Deus. Por quê? Porque a pessoa não quer reconciliar. Lembra que Paulo falou lá em Coríntios, não, em Timóteo 3, verso capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 3, que ia ter pessoas irreconciliáveis. Tem pessoa que não quer reconciliar de forma alguma. Aí você vai fazer o quê? Aí você tem que deixar na mão do Senhor, deixar na mão de Deus. Mas aí, se não escutar a igreja, se considera como gentil e publicano. Ou seja, a pessoa agora já não vai fazer mais parte da membresia da igreja. Por quê? Porque ela mesma está rejeitando. E como a pessoa que está rejeitando a comunhão com os irmãos, a comunhão com a igreja, como que ela vai poder participar da ceia? Como que essa pessoa vai poder ficar no corpo de Cristo se ela não quer as pessoas que são do corpo de Cristo? Se ela não quer reconciliação. Então fica difícil. Então por isso, irmão, que nós devemos querer a reconciliação. Que aí você vemos ser reconciliado. Se chegar alguém, falar com a gente, repreender a gente, com espírito de mansidão, com amor, em nome de Jesus, vamos escutar, irmão. Vamos escutar para a glória de Deus, vamos ver também, e às vezes a gente fala com alguém, e às vezes a gente também é repreendido. Então a gente fala, então tá bom isso aqui para mim, estou sendo repreendido, o que Deus está falando comigo é bom, vamos acatar também. Porque às vezes a gente vai falar uma coisa e a gente também recebe outras. Então a gente vai o quê? Vai acatando, vai pegando, se é bom, vamos pegar onde a gente precisa mudar, onde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer. Então que a gente venha fazer isso em nome do Senhor Jesus. Fazer igual, se eu não me engano, não sei se foi Charles Spurgeon, que 2 alunos dele, um falou assim para ele, se eu não me engano foi Charles Spurgeon, falou, o irmão está bebendo.
está bebendo vinho. Um rapaz falou, o irmão está bebendo vinho. Aí esse irmão não pode. Ele falou, não, tem que corrigir mesmo esse irmão que está bebendo. Não pode, né? Mas ele falou assim, mas e você, está cheio do Espírito Santo? Porque na mesma passagem que não fala para não se embriagar com vinho, fala para estar cheio do Espírito Santo. Tem duas ordens ali, ser encheio do Espírito Santo e não se embriaguei com vinho. Ixi, o cara perdeu um concerto. Então às vezes nós quer corrigir, falta outras coisas para a gente. Ele foi querer falar e acabou recebendo também. Então, que em nome de Jesus, que a gente venha ser cheio do Espírito Santo. Ah, mas fulano está enchendo. Não, seja cheio do Espírito Santo. Está enchendo, mas seja cheio do Espírito Santo. Busca a presença de Deus. Busca a face de Deus. Para a glória de Deus, irmãos. Aleluia. Então, olha que situação, irmãos, que pode chegar a uma causa. Olha a situação da pessoa não ouvir uma pessoa em particular, da pessoa não ouvir as testemunhas e da pessoa não ouvir a igreja. A pessoa fica fora do corpo de Cristo. E se a pessoa não perdoa, não se arrepende, como que ela vai ser salva? Como que ela vai receber a salvação? Então, igreja do Senhor, o perdão faz parte da nossa vida. Se eu fosse dizer, não está escrito nos 10 mandamentos, perdão, o perdão é mandamento, mas o perdão é um dever. E se eu fosse dizer, por mim, é um mandamento, porque se nós não perdoa, ai de nós. Se nós não perdoar, ai de mim e de você. Nós vamos estar longe do reino de Deus. Vamos perder tudo aquilo que Deus tem para nós. Então que eu e você, irmãos, venhamos liberar o perdão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, se a pessoa não ouve, ela acaba ficando fora do corpo da igreja. Se vocês for analisar, isso se chama disciplina eclesiástica. A pessoa entra em disciplina, como lá em 1 Coríntios capítulo 5, aquele homem que cometeu um ato ilícito de fornicação, ele acabou ficando fora do corpo de Cristo. Paulo falou, entrega ele, até que o corpo dele aí, se ele seja purificado, até que ele volte para Deus, e realmente seja uma pessoa de Deus. Então por quê? Porque se ele fica no corpo, se uma pessoa dessa, que não quer reconciliação, não aceita a correção, se ela fica no corpo, é o fermento, chama na Bíblia de fermento. E esse fermento pode levedar tudo a massa. Então Paulo falou, tira esse fermento, para que toda a massa não seja levedada. Aqui nesse caso, contexto, o fermento é o pecado. Então, seja uma pessoa em fornicação na igreja, que não é repreendida, que está no corpo de Deus, participando da ceia, fazendo coisa na igreja, ela tem que ser repreendida, não pode. Se a pessoa se arrepender e voltar, amém, mas tem pessoa que não se arrepende e continua no erro, continua na fornicação, continua no pecado. Aí a pessoa, querendo ou não, ela vai estar fora, não vai poder ceiar, não vai poder fazer as coisas na igreja. A pessoa fica fora do corpo de Cristo. Não pode fazer certas coisas. Por isso que é bom, irmão, a gente estar reconciliado. Por isso que é bom a gente estar fora do pecado. Por quê? Porque assim a gente participa da ceia, está em comunhão com os irmãos, a gente edifica o corpo de Cristo, não escandaliza o corpo de Cristo, e Cristo desenvolve tudo aquilo que Ele tem na nossa vida. Ele desenvolve tudo aquilo que Ele tem na nossa vida. Porque a própria pessoa fica presa nessa situação e ela mesma sofre. E se fica no corpo, sofre. Porque uma enfermidade no corpo, um pecado no corpo, sofre. Então, em nome de Jesus, igreja do Senhor, que vocês estejamos em união com Deus, união com o próximo, para a glória de Deus. Aí fala assim, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo que desligaram na terra, será desligado no céu. Então, nesse contexto, e algumas situações, a gente é ligado, vamos pôr, o irmão não quis receber a repreensão, nem do fulano, não quis receber a repreensão das testemunhas, não quis receber repreensão da igreja. Então o que a igreja faz? Senhor, está vendo? Nós falamos, nós corrigimos, nós fizemos a nossa parte. Agora a pessoa não quer receber, então não tem como nós ficar ligada no corpo. Então está desligado aqui, o Senhor desliga lá. Porque se a gente não quer ter comunhão com o corpo da igreja, com o corpo de Cristo, acaba sendo desligado. E continuando, também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu.
Então, olha, a gente fala, Senhor, aqui, ó, nós concordamos, vamos com testemunha, vamos com a igreja, a pessoa não quer reconciliação, oramos ao Senhor, o Senhor estão pedindo, então realmente o Senhor vai lá e recebe, e aí a pessoa fica longe do corpo de Cristo, não pode participar das coisas de Deus, e lá no céu está desligado também. Irmão, olha como que isso é sério, ficar desligado aqui do corpo, ficar desligado no céu. Então, irmãos, que nós ficamos ligados no corpo e ligados no céu. Ou no céu e no corpo. Para a glória de Deus, que nós estejamos ligados com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e no corpo. Para a glória do Senhor. Porque, irmãos, isso é fato. Eu já expliquei para os irmãos, igreja invisível, igreja visível. Visível somos nós que estamos aqui. Visível no sentido assim, a igreja local, que nós estamos enxergando aqui. A invisível é todo o povo de Deus dos 4 cantos dessa terra que são salvos, que busca Deus. Que realmente sabe, Deus sabe quem que é a igreja invisível. Aqueles que são salvos de verdade. Então imagine a gente ficar desligado, irmão, da igreja do Senhor. A gente ficar desligado do reino do céu. Então, em nome de Jesus, você pode estar na igreja, aqui, visível, mas se você não estiver ligado com Cristo, ligado com aquilo que é estabelecido segundo a palavra, infelizmente, você está num prédio, você está num salão, mas você não está na igreja invisível, na igreja de Jesus que vai morar na Nova Jerusalém. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, igreja do Senhor, que eu e você devemos ser fiéis ao Senhor. E viemos aceitar a repreensão que vem do Senhor. A repreensão que vem do céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu perdoarei? Aí Pedro fala, porque aqui está falando de perdão. Aqui está falando de chegar no irmão que pecou contra ti e você perdoar ele. Então Pedro falou, e se no caso... o irmão peca contra mim, aí eu vou lá e perdoo. Até quantas vezes eu vou ter que ficar perdoando o irmão? 7 vezes, Senhor? Aí Jesus fala, não é só até 7 não, 70 vezes 7. É claro, irmão, que dá 490. Mas a pessoa não vai ficar pecando 490 vezes contra nós, não é possível, né, irmão? Mas é que Jesus está falando aqui, para a gente entender a linguagem, é sempre. Que a pessoa pecar e falar, você tem que perdoar a pessoa. Por quê? Mas a pessoa já falhou um monte de vezes, como que eu vou perdoar? Irmão, não importa se a pessoa falhou um monte de vezes, é a nossa salvação que está em jogo. Eu faço uma pergunta, quantas vezes nós pecamos contra Deus e Ele nos perdoou? E ainda pecamos ainda. Então o que Deus fez por nós, irmãos, para nós perdoar, é muito pequeno do que Deus nos perdoou nós. Que Ele perdoou nós foi de uma dívida impagável. Então, se alguém pecar contra ti, perdoe. Porque primeiro é bom para nós mesmos. Em Hebreus fala para a gente tomar cuidado com toda a raiz de amargura. Porque o perdão, na falta de perdão, ele vai trazendo angústia, vai trazendo amargura. E aí a gente fica ruim, a gente fica triste. É mal para a nossa própria vida. E em Efésios... se eu não me engano, capítulo 3, vamos ver se eu acho aqui, Efésios capítulo 3. Olha o que fala em Efésios capítulo 3. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Glória a Deus. Tinha abrido, deixa eu ver se é Efésios capítulo 3. Acho que não é Efésios capítulo 3 não. Perdi a palavra aqui que eu tinha visto. Também fala para a gente perdoar, irmãos. Perdoar. Porque quando a gente perdoa, a gente está fazendo a vontade de Deus. Quando a gente perdoa, a gente está fazendo aquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. A gente está seguindo o exemplo de Cristo. Porque Cristo, Ele sendo crucificado, Ele falou, Pai, perdoa. Então, imagine, Cristo sendo crucificado, Ele falou, Pai, perdoa. Cristo sendo crucificado, irmão, Ele falou, perdoa, Pai. Imagine, perdoar aqueles que estavam crucificando
a própria vida dele, ele falou: Senhor, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então que você venha nos perdoar. Efésios capítulo 4, irmãos. Efésios 4. Agora eu achei. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Diz assim: toda amargura, ira e cólera, gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirado entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, seja que na nossa vida não esteja amargura, não esteja ira, não esteja cólera, nem gritaria, nem blasfêmia, e toda malícia seja tirado dentre nós, se houver, em nome de Jesus. E antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, irmãos, o perdão faz bem para a nossa vida. O perdão faz bem para nós mesmos. Aí Jesus, quando Pedro pergunta isso, está no mesmo contexto de perdão. Quando Pedro pergunta isso, e Jesus fala 70 vezes 7, aí Jesus conta uma parábola. Uma parábola para eles entenderem o dever de perdoar. Para eles entenderem que o melhor era eles perdoar. Nós vamos ver do versículo 23 em diante. Por isso o reino do céu, é comparado a um certo rei, que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua família e seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinham, para que a dívida que lhe pagasse. Ou seja, naquela época nós sabemos que era vendido os filhos para trabalhar como escravos, até a dívida ser paga, ou às vezes era preso, até alguém conseguir pagar a dívida. E continuando. Então aquele servo prostrando-se reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Irmãos, quem teve compaixão de nós? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse 10.000 talentos, o homem poderia trabalhar a vida inteira e não conseguiria pagar isso. Ele ia morrer antes de conseguir pagar isso. E assim era a nossa dívida, irmão. Era impagável. E Jesus pagou o preço por nós. Ele teve misericórdia de nós. Ele podia nos prender, podia nos lançar, mas ele falou: não, eu vou perdoar a sua dívida. Então Jesus perdoou a nossa dívida, que era impagável. Nessa época, como eu disse, esse 10.000 talentos, o homem podia trabalhar a vida inteira, que não conseguiria pagar essa dívida, porque era um valor muito alto. E continuando, versículo 28 agora. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe deviam 100 dinheiros, ou 100 denários, que era um dia de trabalho. Cada um denário, quer dizer, era um dia de trabalho. Então 100 denários, 100 dias o cara pagava a dívida. 100 dias de trabalho ele pagava a dívida. Que cada um denário, um dia de serviço era um denário que a pessoa recebia. Então 100 dias que aquele homem trabalhasse, a dívida era paga. E esse homem, que foi perdoado de 10.000 de uma dívida impagável, encontra esse que devia 100 denários para ele, ou 100 dinheiro. E olha o que acontece. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando em seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo que te paguei, tudo que o outro pediu. Esse aqui que agora estava pegando o outro pelo pescoço, tudo que ele orou para o Senhor, esse homem estava falando a mesma coisa para ele: ó, tem misericórdia, seja generoso, que eu te pagarei tudo. E esse que tinha acabado de ser perdoado, tinha orado a mesma coisa, só que a diferença é que o Senhor perdoou, o rei perdoou, mas esse aqui não quis perdoar o seu conservo, que devia muito menos para ele. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida.
Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Os seus conservos vendo aqui, falou: o cara acabou de ser perdoado, 10 mil talentos, não tinha como ele pagar, agora ele faz o mal para o outro que só devia 100. Vamos falar lá para o Senhor, vamos falar o que esse homem está fazendo, que ele não está tendo misericórdia. Aí, continuando no versículo 32, então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado o seu senhor o entregou a ser atormentado, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Então aquele homem foi perdoado, mas não conseguiu perdoar. E se nós não perdoar do coração, qual que é a diferença do coração, irmão? É perdoar de verdade. Não é falar que não perdoou. Nossa, eu perdoei aquela pessoa, mas não aguento ver a cara dela, que eu fico com raiva. Ué, que perdão é esse? Já pensou se Jesus perdoasse a gente, mas não aguentasse olhar para nós e falar: eu estou com raiva dele? Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Que perdão é esse que faz a gente sentir raiva da pessoa? Que perdão é esse que a primeira oportunidade a gente quer fazer o mal para a pessoa? Isso não é libertar perdão não, irmão. Então nós temos que liberar do coração, porque senão o nosso próprio Pai, assim como fez com esse servo aqui, que não perdoou, foi lançado e foi atormentado até que pagasse toda a dívida, assim é nós. Se nós não pagar toda a dívida, nós não vamos ser, ou se nós não perdoar, a gente não vai estar na Nova Jerusalém, a gente vai ser lançado num lago de fogo. Então, irmão, nós devemos perdoar. Quem e você devemos perdoar. Eu sempre falo assim, eu sempre penso assim: irmãos, se alguma pessoa te ofendeu, chega nela. Se você sentir, ora a Deus, chega na pessoa e conversa. Não fica: não, mas a pessoa foi ela que me ofendeu, ela que tem que chegar. Se você está sofrendo, se você está chorando, se você está sentindo amargura, é melhor você se humilhar e ser curado, do que você falar: não, é ela que tem que vir ficar com isso e depois ser ruim para você. Então é melhor a gente se humilhar, melhor a gente se prostrar, mesmo que a pessoa falhou contra a gente. Ainda mais aqui, estou falando de irmão, igreja, que aqui está nesse conjunto. Porque é melhor a gente ficar livre da amargura, ficar livre de toda a cólera, de toda a ira, ficar livre de todo sentimento, irmão, porque Jesus nos perdoou. E como eu disse, Jesus não fica com a amargura nossa, Jesus não fica com raiva da gente. Eu perdoei, mas eu tenho raiva dele. Eu perdoei, mas qualquer coisa eu mando ele. Não é assim não. Jesus não é assim não. E vamos abrir agora, irmão, só para nós encerrar. Vamos voltar para Mateus 6. Mateus 6. Versículo 14. Aquela hora eu falei por cima, mas vamos abrir na palavra. Aí, na palavra, ela explica tudo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, se a gente perdoa, Deus nos perdoa. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se nós não perdoarmos, irmão, nós não somos perdoados. Mas porque Ele nos perdoou, se alguém falhar contra nós, vamos perdoar. Amém? Porque vale muito a pena ir para o céu. Então, igreja, aqui, eu e você viemos estar com o coração livre de amargura. Que eu e você viemos perdoar uns aos outros. E que nós viemos aprender com Jesus a ter compaixão, a ter misericórdia. E que nós, antes de chegar em alguém, que a gente venha olhar para nós primeiro. E quando for chegar em alguém, vamos chegar com mansidão, com temperança, olhando por nós mesmos, para que a gente não caia na mesma tentação. Amém? Vamos agora ler a palavra da ceia. O perdão é inevitável, viu, irmãos? O perdão tem que liberar. É algo que inevitável no sentido assim que a gente deve liberar o perdão. De qualquer forma, a gente tem que perdoar o Senhor.
Perdoar o Senhor não, perdoar o próximo, né? O Senhor que nos perdoou. 1 Coríntios capítulo 11. Primeiro Coríntios capítulo 11. Falei para os irmãos apertar o cinto e segurar na cadeira. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento, meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão, beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e bebe desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quando as demais coisas ordená-lo-ei quando for ter convosco. Amém? Essa é uma palavra bem conhecida nossa, que sempre é lido na palavra de ceia. Nós já ouvimos falar a respeito do perdão. Nós já vemos que nós temos que liberar o perdão, buscar ao Senhor, entregar a nossa vida a Deus, em nome de Jesus, perdoar os nossos irmãos. E quando nós formos participar da ceia, irmãos, a gente tem que analisar a nossa vida. Porque duas coisas aconteceu quando Jesus ali estava com os discípulos na ceia. Primeiro, eles estavam em comunhão. Eles estavam em comunhão. E segundo, tinha um que não estava em comunhão. Tinha um que estava em comunhão e um que não estava em comunhão. O que aconteceu com os que estavam em comunhão? Continuaram em comunhão. E o que não estava em comunhão, foi ruim para ele. Nós sabemos quem era? Judas. Aí o diabo entrou de vez. Aí fez o que tinha que fazer, traiu. Depois a gente vê que ele não conseguiu superar, acabou tirando a própria vida. Então, irmãos, que a gente venha participar da ceia sempre em comunhão. Lembrando que a ceia do Senhor é um lugar onde a gente faz em memória de Cristo, por amor a Deus, por amor àquilo que Cristo fez por nós, e como comunhão. Porque foi isso que Jesus fez. Ele partiu o pão entre os seus discípulos. E tem mais. Se a gente não participa em comunhão, nós não estamos seguindo o exemplo de Cristo. O exemplo do Senhor. Como a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios não estava nem entendendo o que era ceia. Uma igreja que tinha dons, viu, irmão? Uma igreja que tinha dons, tinha um monte de coisa, mas não sabia o que era comunhão. Um tomava, chegava o que trazia, se embriagava com o vinho que trazia. O que trazia o que comer, deixava os irmãos sem comer. Então, ou seja, enquanto um embriagava, o outro entrava na glutanaria, os outros ficavam sem participar da sem nada. Então, olha que comunhão é essa. Não tinha nada de comunhão, e era a igreja de Coríntios, que tinha dons, que tinha talento, mas chegou na hora de comunhão, não sabia o que era comunhão. Aliás, a igreja de Coríntios tinha muita divisão. Um falava que era de Paulo, outro falava que era de Paulo. Então, em nome de Jesus, a principal que a igreja deve ter é a comunhão. Comunhão com Deus e um com os outros. Se não tiver a comunhão, não adianta, irmão. A comunhão é tudo. Então, Jesus disse para a gente fazer em memória dele. Então, quando a gente participa do corpo e de sangue de Cristo, é em memória de
porque Cristo fez por nós. Então lembre, irmãos, vamos sempre lembrar o que Cristo fez por nós na cruz. Vamos sempre lembrar o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Não se esqueça. Não vamos esquecer do sacrifício de Cristo, irmão. Não vamos esquecer o que Ele fez por nós. Eita, Deus maravilhoso, irmãos. Irmãos, a gente tem que amar Jesus. Eu sempre falo isso e eu aprendi isso. E eu peço para os irmãos. Judas, ele tinha até um cargo, irmãos. Ele carregava o dinheiro de dar esmola aos pobres. Só que Judas perdeu a comunhão com Jesus. Perdeu a comunhão. Então lembra que eu sempre estou falando para os irmãos. Irmãos, primeiro é relacionamento com Deus. É relacionamento com o Senhor. Não adianta estar na igreja e não ter comunhão com o dono da igreja. Não adianta, você pode fazer o que for na igreja, você pode até ser um pastor. Mas se você não tiver comunhão com Cristo, não adianta. Uma hora não aguenta. Quem não tem comunhão realmente com Cristo, não se converteu de verdade, uma hora ele não aguenta. Uma hora se manifesta o que a pessoa é. O caso de Judas. Porque enquanto nós estamos com Cristo, irmão, nós temos que manter um relacionamento com Ele. Nós temos que se limpar, estar na luz. Porque senão a gente não aguenta. A luz não fica muito tempo com as trevas. Não tem como a luz andar com as trevas. Então, em nome de Jesus, realmente, irmãos, esteja um relacionamento com Deus. Faça igual os discípulos, os 11. Não troque Jesus por nada. E não pense que alguma coisa que você faz na igreja vai garantir a sua salvação. Não pense. O que garante a salvação é vida com Deus. E a gente não vem na igreja, presta atenção, porque a gente tem um cargo na igreja. A gente vem na igreja porque a gente é servo de Deus. E como a missionária bem falou, a gente não é pastor. A gente não é servo porque a gente é pastor, a gente é servo. Por isso que eu sou pastor. Então, se é missionária, é porque foi serva primeiro, depois foi missionária. Então, tem muita gente que coloca o cargo acima do serviço, de ser servo de Deus. Não é assim que funciona, não. Não, irmão, nós vem para a igreja é por Ele e é para Ele. Então, vamos ser servo. Porque servo de Deus, irmão, ele com função ou sem função, ele serve a Deus. Ele serve ao Senhor onde estiver. Então não vamos fazer igual Judas. Vamos participar com comunhão. Vamos participar com reverência. Vem para a presença de Deus para buscar a Deus. Para ter comunhão com o Senhor. Para ter comunhão com Deus de verdade. Amém? E não se escandalize com coisas que às vezes que acontecem. Jesus falou que é mister que venha os escândalos. Mas ai daquele para quem venha o escândalo. De quem vem o escândalo. Então tenha comunhão com Deus, porque quem tem comunhão com Deus não vai causar escândalo na obra de Deus. Quem tem comunhão com o Senhor não vai causar, ele vai pensar muito. Vai pensar muito, e se pecar, ele se volta para Deus, pede a misericórdia de Deus e se prostra aos pés do Senhor. Então, que nós participamos da ceia do Senhor, examinando quem não é batizado, quem está cometendo um pecado contra o Senhor e sabe que vai continuar na prática do pecado, não participe da ceia, porque é pior, fica doente, e aqui fala que fica doente, fica fraco e até dorme, aqui não dorme e morre. E quando a pessoa fica brincando muito com as coisas de Deus, chega uma hora que chega o juízo para a pessoa. Então, em nome de Jesus, nós não queremos fazer bonito para as pessoas, nós queremos ser exemplo, mas principalmente fazer para Deus. Então que a gente venha tomar cuidado. Se você sabe, você está fazendo coisa errada, em nome de Jesus, corrige primeiro, pede perdão para Deus, e busca a face de Deus, e participa da ceia do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém?